Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre o mercado de trabalho e a necessária ética profissional. A gente costuma muito ver o que é exemplo negativo, que jamais deve ser seguido, mas também é importante mencionar o que é valorizado de verdade no mercado e nas relações como um todo. Qualidades como assumir responsabilidades, ter disciplina e honestidade, isso é básico, por exemplo, se sobrepõe a qualquer código de ética, não é, Arthur? Com certeza, Dalva. É preciso também saber trabalhar em equipe e desenvolver habilidades como as chamadas soft skills. Empatia, escuta, inteligência emocional são muito bem-vindas ao mercado. Vamos voltar a conversar aqui com nossos convidados, a Vera Martins e o Jailson Mendonça. Enfim, talvez seja um conjunto aí, escorregando, Jailson, eu falei assim, a gente não quer chamar o Aristóteles, mas a gente acaba sendo tentado, né? De tudo, Como né? é que é essa mistura de ética, religiosidade, código moral, código civil, como é que fica essa bagunça toda aí? Também essa salada mista, né? E também fazendo aqui um adendo, a gente prometeu para o público voltar a falar daquele assunto e a gente tem que falar dele, né? Nós estamos no offline, mas a gente também está no online, então tem um comportamento que a gente precisa prestar atenção. Então, antes de entrar na filosofia, vamos lá. Vamos lá. Acho que dá para traçar um paralelo aí. Veja só, essa questão do online, eu acho que dá uma sensação de liberdade muito maior do que de fato ela deveria ser, né? Tem aquela frase muito comum, que se todos nós seguíssemos, internalizássemos ela, eu acho que isso seria de grande valia, né? O direito de um termina quando começa o direito do outro, né? Um ponto para a gente refletir. O segundo ponto para a gente refletir, eu vou trazer uma fala do Cortella, né? O Cortella, ele faz uma fala que eu gosto muito com relação a isso, que diz o seguinte: é importante a gente entender a questão do eu quero, o eu posso, eu devo, né? Porque nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero, entendeu? Então, o ideal seria se a gente conseguisse internalizar e construir as coisas na perspectiva de fazer só aquilo que eu quero, que eu posso, que eu devo, né? Mas assim, respeitando, trazendo a urbanidade de volta, respeitando o espaço do outro, e aí em qualquer tempo, em qualquer esfera, se a gente entender que o meu direito termina quando começa o do colega ou da outra pessoa, e valorizando em primeiro lugar aquilo que eu falei ainda há pouco, o coletivo, eu acho que a gente conseguiria caminhar bem em qualquer espaço, inclusive na internet, inclusive no espaço virtual, né? Porque essa sensação de liberdade total, onde eu posso fazer tudo a qualquer momento, eu estou com minha angústia, eu vou lá e coloco, eu tive um pensamento aqui, e não interessa a quem eu vá ofender, e eu vou lá e exponho aquilo, e aí isso termina tendo consequências muito desastrosas. É verdade, Vera, você ia comentar sobre lidar com todas essas diferenças e também acabar levando essas diferenças que podem ofender, machucar e corroer relações para o ambiente digital. Começa na empresa, começa no trabalho, termina na internet com uma destruição imensurável, né? Então, eu tenho uma certa questão nessa coisa do não pode dizer, né? Assim, eu tenho um pouco uma certa discussão interna sobre o quanto uma empresa pode regular o teu comportamento fora dela, né? E o quanto a gente tem que preservar, e isso é um ambiente de diversidade, as ideias e as expressões. Acho que a discussão ela tem que estar sob o ponto de vista o que pode ser ou não tolerado desta expressão. Porque não é tolerável eu não respeitar as pessoas, não é tolerável racismo, não é tolerável, então tem uma série de coisas não toleráveis. Então, esses comportamentos que estão fora da empresa também são passíveis de serem observados e, vamos dizer assim, punidos? São, não punidos, mas eles são passíveis de serem observados. O que as empresas normalmente fazem, sobretudo as empresas que usam uniforme, é a gente preservar a imagem da empresa, né? Então, exemplo, se você está com o uniforme da empresa e você vai dar uma entrevista sobre um trânsito, sei lá, a empresa não, você tem que entender em nome de quem você está falando, né? Mas então, e sem uniforme? Sem uniforme não há problema, não há problema, exceto que você faça uma menção
que desqualifique algo que a empresa faça, entende? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa mineradora e aí eu faço uma agenda green contra as mineradoras minha rede. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu Agora, preciso rever o meu valor, porque eu preciso rever se... Então, eu não deveria fazer parte daquela empresa, entende? Não tem convergência. Vera, eu acabei de lembrar de um fato. Penso que vocês também vão se recordar, porque chamou muita atenção logo no auge do período mais crítico da pandemia em 2020. Algumas pessoas em São Paulo desrespeitavam mesmo e batiam boca com os guardas que saíam pedindo para as pessoas ali usarem máscara, evitarem as aglomerações. E houve um vídeo que viralizou de uma moça batendo boca e xingando o guarda porque ela não queria botar a máscara. E ela foi demitida porque esse vídeo viralizou e ela era funcionária de uma empresa que não tinha nada a ver com aquilo, que não foi mencionada, mas a internet foi atrás da pessoa, descobriu o nome, onde mora, onde trabalha, e a empresa foi pressionada a agir para não ter lá dentro alguém que fosse, como eu posso dizer, contaminar outras pessoas porque simplesmente não queria usar máscara e estar em ambientes de aglomeração. Então foi algo que a empresa de repente não tinha ali no seu código. Olha, em casos de pandemia, e se você estiver na rua, evite machucar alguém, porque em tese não é isso que tem que ser feito. Em tese ela agiu de forma imoral, é isso? Essa questão moral, ela é avaliada? Eu acho que a questão da pandemia, ela trouxe muitas reflexões, né? Eu acho que a pandemia levantou uma temática que eu acho que nós nessa geração, acho que nos últimos 400 anos não tinha vivido, que é uma questão de saúde pública coletiva. E aí entra um outro pacto social, e nesse momento o pacto social intolerável era esse. E aí cada organização estabeleceu o seu internamente. Eu não sei mas, por exemplo, na organização onde eu trabalhava, nós éramos orientados a não sair de casa. Orientados, olha, não deve sair de casa por isso. Então, tinha muito, a ponto que gerou um efeito colateral. Todo mundo que pegava Covid ficava com aquela sensação, meu Deus, eu virei um marginal. Que às vezes você pegou Covid porque o teu marido, sabe, estava... Em casa você pega também. Em casa, exatamente. Uma entrega que você recebe pode... Isso, exatamente. Mas era então, a sensação de ser um infrator. Um infrator, justificar ter sido contaminado. Era bombardeado sobre isso. E todas as questões nós temos a responsabilidade de contribuir nesse momento para o país. As reflexões elas são importantes. Mas aí vem o excesso, né? Aí, isso, tem o excesso, aí tem as loucuras que acontecem. Eu queria colocar um ponto importante, Claro, até para a Vera Jailson. colaborar com relação a esse ponto que você está colocando, é que assim, existem pesquisas que falam, que mostram, que hoje as pessoas, por algum tempo, na verdade, elas são contratadas, elas são admitidas pelas suas competências, mas elas são desligadas pelas suas questões comportamentais, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui, para provocar também, é que dentro desse contexto, a gente tem percebido que as empresas, as organizações, elas também têm feito dentro dos seus processos de admissão, de seleção, uma averiguação nas redes sociais, para entender melhor o perfil dessas pessoas que elas estão concorrendo naquelas vagas. Sim. Tem acontecido muito isso, né, Vera? Sim. Os profissionais de gestão de pessoas fazem já isso de forma costumeira? Normalmente no LinkedIn, né? O Instagram, raramente. Mas o LinkedIn é muito comum, né? Buscar referências. Mas Eu acho que tem uma questão também, né? Você foi muito tempo da parte de RH. Numa entrevista, você se comporta da maneira que você acha que é conveniente. Depois você tem outro comportamento. Fala o que acha Ali é que vai pontual, ser. né? Então fica aqui agora a dúvida. Quando o profissional responsável pelo recrutamento vai fazer essa contratação, ou se for numa empresa menor e a entrevista for feita com o próprio empreendedor, o próprio dono da empresa, a que ele deve prestar atenção para minimamente confrontar ali com a realidade? Ela está dizendo isso, essa pessoa, mas o que aquele comportamento está me revelando não é bem isso. A gente dá sinais, né? O corpo fala, enfim, o que se pode observar mesmo? Olha, eu não recomendo, de verdade, assim, eu não recomendo que um profissional recrutador busque informações em redes sociais que não sejam o LinkedIn, que é uma rede profissional,
E é aquilo que a gente está procurando numa rede que tem uma característica totalmente pessoal, como é o Instagram. Porque na prática, ali você não está procurando competências, você está procurando julgamento, é julgamento de valor. Está procurando estar na participação. Entendeu? Julgamento de valor. É porque eu vi um post, 3 finais de semana a pessoa estava na praia bebendo. Cara, e aí? Isso não tem Mas nada vai a ver. ver que outro apenas não publicou. Isso, Porque também exatamente. tava. Então, assim, eu quando digo acontece porque eu sei que acontece. Eu não recomendo. Eu acho que isso é uma invasão e isso não diz nada profissionalmente, né? Você tem e fazer esse tipo de coisa vai começar a produzir uma série de fake news das pessoas. Eu digo que são fake people, né? Tu não consegue acessar a pessoa de verdade. Verdade. A gente recorta a nossa vida para apresentar o que a gente acha que deve apresentar. Exato. Né? Agora, no LinkedIn, não. Tem informações úteis profissionais. As pessoas publicou um artigo, ele tem, né? Ele participou de Quais são os interesses? Quais são os interesses? Você tem ali o LinkedIn, sim, é uma rede social útil. Olha, gente, então anotem a dica. Anotaram? LinkedIn. Se não tem o perfil lá, cria, porque a Vera, como recrutadora, vai atrás. Vai sim. Essas coisas são interessantes. Ó, o bate-papo foi muito legal. Não deu tempo de a gente entrar na área filosófica, né, Jair? Que é muito boa. E a gente vai marcar um só. Podemos marcar um outro momento. Um café filosófico. Inclusive, nós tivemos até essa ideia de fazer esse café filosófico. Foi Acabou mesmo. que não foi para frente. Mas, enfim, obrigado, Deus, pela sua presença. Eu que agradeço e queria deixar aqui, né, já que a gente não vai ter oportunidade de aprofundar, mas essa reflexão, né? A moral, ela está aí, o conjunto de valores, né, as regras, elas estão postas. O que a gente necessita é cada vez mais refletir, né, que seria uma das características do que seria a ética, né, refletir sobre o nosso comportamento, sobretudo para o que é melhor para o outro e para a sociedade. E momentos como esse aqui, proporcionado por vocês, é importante para que todos tenham acesso a essas informações e possam ter esse minuto de reflexão. Então, obrigado e parabéns pela provocação. Muito obrigada. Vera. Então, eu acho que a grande reflexão para as organizações, acho que eu já vim aqui algumas vezes falando sobre assuntos muito ligados a comportamento. Eu acho que as crises que as organizações vão viver daqui para frente são relacionadas a isso. Então, as empresas, elas vão viver crises de imagem em relação à diversidade, todas essas dinâmicas de diversidade e inclusão, assédios, todo tipo de assédio. E eu ainda acho que essa é uma temática que as organizações não têm colocado na mesa como ela coloca as outras questões. Verdade. Muito obrigado. Gente, a gente isso fica mesmo. por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Bom, o Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!